Muito obrigado, Valdizan. Bom dia a todos vocês que estão participando agora desse estudo do livro de Jonas. Que prazer poder estar mais uma vez com todos vocês. Hoje eu estou de blusa, porque está frio hoje aqui em Valinhos. Com certeza aí mais para o sul, vocês também devem estar com muito frio. Não é? O frio está vindo do sul até aqui o estado de São Paulo. Amanhã vai estar mais frio ainda, né? Você que está em outros locais do país, talvez não esteja tão frio, mas hoje aqui amanheceu com 11 graus. E para mim aqui está frio ainda. Então eu estou com essa blusa hoje de manhã, mas Deus vai esquentar o nosso coração e nós vamos conseguir passar muito bem esses dias que vão estar um pouco mais de frio. Vamos entrar no livro de Jonas, então. Infelizmente, nós não conseguimos fazer esse estudo na terça-feira, mas vamos fazer hoje. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4 de Jonas. Mas antes de começar o capítulo 4, eu gostaria de rever um pouquinho o capítulo 3, lembrando algumas lições práticas que nós falamos no nosso último estudo. Você se lembra que no capítulo 3, Jonas está dentro da cidade de Nínive, e ele vai pregar para os habitantes da cidade de Nínive. E a cidade toda se arrepende, inclusive o rei. E todos, então, se arrependem e voltam a Deus. Muito interessante o capítulo 3. E falamos de algumas lições práticas, por exemplo, não é? Falamos que quando ensinamos a palavra de Deus, vamos usar as palavras de Deus e não as nossas palavras. Quando pregamos, quando ensinamos, vamos usar a Bíblia. Jonas trouxe uma mensagem que veio direto de Deus. Deus disse para Jonas o que ele deveria pregar. É uma boa lição para nós hoje em dia. Pregarmos a palavra de Deus e não aquilo que nós queremos, não o que está no nosso coração, mas sim a palavra de Deus. Falamos também que toda a cidade entendeu e se arrependeu. Então, quando nós vamos ensinar, quando nós vamos pregar, vamos usar palavras que todos possam entender. Palavras simples, mas que têm grande poder, porque vêm de Deus. Não palavras difíceis, né? Aonde ninguém entende, mas palavras simples, aonde todos podem entender. Falamos também que a pregação de hoje e o ensino de hoje deve produzir nas pessoas que ouvem uma decisão de seguir ou não seguir a Deus. O nosso ensino deve promover no coração daqueles que ouvem uma decisão. Será que eu estou pronto para seguir a Deus? Será que eu estou pronto para me arrepender, voltar a minha vida para Deus e segui-lo? Essa deve ser a resposta daqueles que ouvem o ensino e a pregação. E falamos também que Deus usa pessoas que fracassaram na vida. Se você que está me ouvindo teve alguns momentos na sua vida de fracasso, pode ter certeza de que Deus pode usar você. Falamos que Deus usou o rei Davi, depois de todo o fracasso que ele teve. Falamos que Deus usou o apóstolo Pedro, depois que ele negou a Jesus. E usamos o exemplo de Jonas, não é?
depois do fracasso de Jonas, de tentar fugir da sua responsabilidade, Deus usou o profeta Jonas para fazer com que uma cidade inteira se arrependesse. Boas lições, não é? Para você e para mim, do capítulo 3. Hoje vamos então estudar o capítulo 4. E você se lembra que no capítulo 1, Jonas enfrentou uma grande tempestade. No capítulo 2, Jonas se encontra dentro da barriga do grande peixe, ele ora a Deus, se arrepende, rededica sua vida, e no capítulo 3, Jonas está dentro da cidade, pregando arrependimento. No capítulo 4, nós vamos encontrar a mensagem suprema deste grande livro, onde nós vemos um diálogo entre Jonas e Deus. O capítulo 4 vai nos ensinar a mensagem verdadeira, a mensagem suprema, a grande mensagem do livro de Jonas. Pegue a sua Bíblia comigo e vamos ler o capítulo 4, e aí nós vamos falar um pouco sobre esta grande mensagem de Deus. Jonas, capítulo 4. Capítulo 3, versículo 10, termina desta maneira: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas pregou, a cidade inteira se arrependeu e Deus mudou de ideia. Não vai destruir mais a grande cidade de Nínive. E agora temos o capítulo 4. Olha comigo a partir do versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isto, com o arrependimento de Deus, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para lhe dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso
ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Que capítulo fantástico! O capítulo 4 do livro de Jonas. Nós vemos aqui a mensagem suprema deste livro, nesse diálogo entre Jonas e Deus. Antes de entrar nesse diálogo, vamos lembrar algumas coisas que estavam acontecendo. Você se lembra que no capítulo 1 nós falamos que Jonas resolveu fugir da presença de Deus, significando fugir da sua responsabilidade como um profeta de Deus. Jonas sabia que não dava para fugir de Deus, não é? Ele já reconheceu que Deus era o Senhor dos céus e da terra, mas ele estava fugindo da sua responsabilidade, não porque ele era um covarde, mas sim porque ele queria proteger a sua nação. Jonas estava desejando que Nínive fosse destruída. Jonas não queria a salvação daquele povo, dos assírios, porque ele tinha medo da força que a Síria teria contra Israel, anos mais tarde. Por causa do seu patriotismo, né? Por causa da sua vontade de proteger a nação, Jonas, infelizmente, olhava os outros povos como se eles fossem inferiores a Israel. O versículo 2 do capítulo 4, que acabamos de ler, mostra isso. E mostra também a razão por que Jonas fugiu da presença de Deus. Olha o versículo 2 mais uma vez comigo. Jonas orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir. Jonas sabia que a Assíria, anos mais tarde, viria destruir o reino do norte. E Jonas não queria o arrependimento deles. Então ele vai fugir da sua responsabilidade de pregar. E ele até fala com Deus. Por que ele fez isso, não é? Eu sei que o Senhor Deus é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Que descrição maravilhosa do nosso Deus, não é mesmo? O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus compassivo. Nosso Deus é um Deus muito paciente. O nosso Deus é um Deus cheio de amor. O nosso Deus é um Deus que promete castigar, mas depois se arrepende. Que descrição maravilhosa do nosso Deus! Que Deus maravilhoso que nós servimos! E Jonas sabia disso. Por isso que Jonas estava fugindo da sua responsabilidade. E esta atitude de Jonas, de achar que Israel era superior a qualquer outro povo, de achar que somente Israel era importante
e que Deus não se importava com nenhum outro povo, esta atitude de Jonas precisava ser corrigida. E é isso que Deus, então, está fazendo neste livro. E nós temos o capítulo 4, nos mostrando que Deus presta atenção em todos. Deus é o Deus de todos os povos, não somente do povo judeu. Jonas precisava aprender esta lição. E eu e você, como povo de Deus hoje, nós também precisamos aprender esta lição. Nós não somos mais importantes do que outros. Deus é o nosso Deus, mas Ele é também o Deus dos outros. E esta mensagem precisa ser ensinada para todos, para que todos tenham a mesma bênção que você e eu, de fazer parte desta família de Deus. Olha só que interessante como Deus vai mostrar isto para Jonas. Nos versículos de 1 a 3, Jonas está bravo, enfurecido. Jonas está triste e ele deseja morrer. Interessante no capítulo 4, as variações do humor de Jonas, né? Ele começa bravo, triste, querendo morrer. Depois Deus faz nascer uma planta para dar sol para ele. E no versículo 6, Jonas tem uma grande alegria. Não dura muito, aquela planta é comida pela lagarta, pelo verme, vem um vento quente e Jonas está mais uma vez querendo morrer. Interessante isso, né? Mas ele começa o capítulo 4 bravo, enfurecido, ao ponto de morrer, porque Deus iria perdoar a cidade de Nínive. E Jonas falou para Deus: eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia, por isso que eu não quis ir, porque eu sabia que era isto que ia acontecer. No versículo 4, apesar de toda essa fúria de Jonas, apesar de Jonas dizer para Deus: eu quero morrer, e muitas vezes é essa a nossa atitude, não é mesmo? Né? Nós chegamos a um ponto em nossas vidas, muitas vezes, de tanta briga, de tantas pessoas sendo contra, que nós falamos para Deus: eu não quero mais, eu prefiro morrer do que continuar vivendo assim, não é mesmo? Jonas falou isso para Deus. E olha o carinho, olha o amor de Deus para com Jonas no versículo 4. Deus então pergunta para Jonas: você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Lembra tudo o que já aconteceu? Deus já salvou Jonas da tempestade, mandando um peixe engolir Jonas. Jonas podia ter morrido ali em alto mar. Deus fez com que o peixe grande vomitasse Jonas em terra firme. Jonas já pregou para um povo cruel, um povo ruim, um povo que estava acostumado a matar sem pensar duas vezes. E a cidade inteira se arrependeu. Mas mesmo assim, Jonas quer morrer, está enfurecido. Deus poderia ter falado: ok, Jonas, zapt. Jonas morria. Mas nós vemos o carinho de Deus. Deus é um Deus misericordioso, compassivo, paciente,
cheio de amor. E vemos isso no versículo 4. Jonas, tem alguma razão para essa sua fúria? Por que você está assim, Jonas? O carinho de Deus para com Jonas. Interessante isso, não é? No versículo 5, parece, né? Parece que Jonas ainda tem uma pequena esperança de ver a destruição de Nínive. Parece que é isso que nós estamos entendendo aqui no versículo 5. Ele sai da cidade, ele encontra um lugar, um abrigo que ele constrói para ficar embaixo da sombra, e ele se senta para ver o que vai acontecer. Dá a entender para todos nós que Jonas ainda tinha uma pequena esperança da destruição de Nínive. Depois de tudo isso que aconteceu, depois de Deus tê-lo conduzido de volta para a cidade, depois dele ter pregado, dele ter visto um arrependimento de tanta gente, ele ainda tinha uma esperança, parece aqui, que Deus iria destruir a cidade. E ele se senta no abrigo e vai esperar. Vamos ver o que vai acontecer. É a reação de Jonas. Nos versículos de 6 a 8, Deus, então, com a sua paciência, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com o seu amor, vai ensinar uma grande lição para Jonas. Essa lição é o grande ensinamento do livro de Jonas. Essa mensagem de misericórdia, de compaixão, de amor do nosso Deus. E ele começa ensinando Jonas com 3 coisas aqui, dos versículos 6 a 8. Primeira coisa que ele vai mostrar para Jonas é através de uma planta. Jonas já tinha criado um abrigo, né? Tinha construído um abrigo, e estava lá à sombra daquele abrigo, mas provavelmente, mesmo com o abrigo, ainda deveria estar muito quente. Então Deus, através da sua misericórdia, compaixão, paciência, amor, faz crescer uma planta para proteger Jonas do sol. Mesmo com a atitude de raiva, de fúria, de braveza de Jonas, mesmo com aquela atitude de dizer, eu quero morrer, Deus vai mostrar o seu carinho. E ele então faz crescer uma planta que vai proteger Jonas do sol. Que lição bonita, não é? Para você e para mim sobre a compaixão de Deus, até mesmo para alguém que está enfurecido, até mesmo para alguém que está a ponto de morrer. Deus mostra a sua compaixão. Faz essa planta crescer e a planta vai proporcionar, então, uma sombra muito melhor para Jonas do que aquele abrigo que ele havia construído. E Jonas, então, rapidamente muda a sua atitude de uma pessoa enfurecida para uma pessoa alegre. No finalzinho do versículo 6, não é? Você vê que deu a Jonas uma grande alegria, essa sombra que Deus havia proporcionado. Jonas foi lá do fundo do poço até o alto da montanha. Agora ele estava alegre, porque Deus havia dado sombra para ele. Depois Deus faz aparecer uma lagarta, um verme, no próximo dia, que vai matar a planta. Versículo 7.
A planta morre, logicamente, não tem mais aquela sombra, e para complicar mais ainda, Deus manda vir um vento, não um vento para refrescar Jonas do calor, mas um vento que parecia que estava sufocando Jonas. Aquele vento quente, você já sentiu esse tipo de vento? Tem um vento gostoso, não é? Um vento que refresca. Quando está muito calor e vem um vento, a gente pensa, que gostoso esse vento. Mas você já sentiu um vento que, ao invés de refrescar, sufoca? Um vento que, ao invés de trazer um pouco de refresco, traz mais calor? Foi esse tipo de vento que Deus trouxe para Jonas, no versículo 8. E encontramos Jonas mais uma vez aqui no versículo 8, dizendo: para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas estava lá embaixo do poço, desejando a morte. Deus traz uma planta, refresca Jonas. Jonas está lá em cima da montanha agora. Que alegria, que gostoso a sombra. Deus traz um verme, mata a planta, traz um vento, faz mais calor para Jonas. Jonas desce até o fundo do poço de novo, que deseja morrer mais uma vez. E no versículo 9, vemos de novo o carinho, a ternura, a compaixão, o amor do nosso Deus. E Deus pergunta mais uma vez para Jonas: Jonas, você tem alguma razão para estar assim tão furioso? Agora Deus fala sobre a planta. Antes, no versículo 4, Jonas, por que você está tão furioso assim? Lógico que o contexto ali era furioso porque Deus havia perdoado e salvado a cidade inteira. Jonas, por que você está furioso com isso? Tem razão a sua fúria? Agora, no versículo 9, a mesma pergunta de Deus. Jonas, por que você está com tanta raiva? Tem razão a sua fúria com relação a uma plantinha? É interessante isso. E agora, nos versículos 10 e 11, você tem a grande mensagem do livro, não é? A lição principal deste livro, na resposta que Deus dá. Deus pergunta para Jonas, no versículo 9, Jonas, por que você está tão furioso, bravo, por causa dessa planta? E Jonas, no versículo 9, responde para Deus, né? Eu estou furioso a ponto de morrer. Por 3 vezes, no capítulo 4, Jonas deseja a morte. Interessante isso. E Deus continua com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com a sua paciência, com o seu amor. E pergunta, não é, Jonas, por que você está tão bravo? E nos versículos 10 e 11, finalzinho do capítulo 4, finalzinho do livro, nós temos a lição principal deste grande livro, na resposta que Deus vai dar para Jonas. Vamos ler de novo os versículos 10 e 11 e fazer alguns comentários. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas
que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Ô Jonas, você está triste porque essa planta morreu. Você não fez nada para essa planta nascer. Você não podou, você não cuidou, você não plantou. Ela veio numa noite e morreu numa noite. E você está com pena dessa planta, Jonas? E as 120 mil pessoas em Nínive? Não tenho eu direito de ter pena destas pessoas, Jonas? Você com pena de uma planta? Eu não posso ter pena de pessoas? Olha que lição fantástica que Deus está dando para Jonas. A mensagem suprema, a mensagem maior do livro de Jonas é a compaixão de Deus para com o mundo perdido. O livro de Jonas revela, em primeiro lugar, para Jonas, e agora para nós, a grande compaixão de Deus para com o mundo perdido. A resposta de Deus, nos versículos 10 e 11, revela para nós o coração de Deus. Ah, Jonas já sabia. Jonas já conhecia o coração de Deus, quando ele fala no versículo 2, lembra? Ah, Senhor, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, cheio de paciência, cheio de amor, que promete castigar, mas que se arrepende. A Jonas conhecia o coração de Deus, mas Deus revela para todos o seu coração. A grande lição de Jonas, do livro de Jonas, é a compaixão que Deus tem, a misericórdia que Deus tem para com o mundo perdido. Deus deseja a salvação de todos, não de um povo somente, não de um grupo de pessoas somente, mas de todos. E Ele quer que os seus filhos ajudem neste grande trabalho. Deus poderia milagrosamente ter salvo a cidade de Nínive. Deus poderia ter mandado um anjo para pregar para Nínive. Lembra em Atos, capítulo 10, a história de Cornélio? Deus poderia ter mandado um anjo falar as palavras de salvação para Cornélio, mas Deus mandou Pedro. Aqui Deus mandou Jonas. O grande plano divino, a salvação que Deus deseja para todos. Deus quer a ajuda dos seus filhos nesse plano divino. Eu e você, assim como Jonas e Pedro, sendo usados por Deus para pregar a mensagem de misericórdia, de compaixão, de paciência, de amor de Deus. A grande mensagem do livro de Jonas é a compaixão de Deus para com o povo perdido. Quando essa mensagem é revelada, o livro termina. Interessante, não é? O livro de Jonas termina de uma maneira que nós não esperaríamos. Termina aqui, no versículo 11 do capítulo 4. Quando Deus revela o seu coração, quando Deus revela a sua mensagem de
compaixão para um mundo perdido, o livro termina. O livro não fala nada mais sobre a reação de Jonas às palavras de Deus. O livro não nos ensina o que Jonas fez depois que ele ouviu essas palavras de Deus, porque essa não é a razão do livro. A razão do livro de Jonas, o livro foi escrito para mostrar a enormidade da misericórdia de Deus, a grandiosidade da compaixão de Deus. Essa é a razão do livro. Então, o livro termina quando isto é apresentado. Jonas não é o personagem importante nessa história. Nós não queremos saber o que aconteceu com Jonas. Não é essa a razão do livro. Mas a razão do livro é mostrar para você e para mim, e para Jonas, como é grande a misericórdia de Deus, como é grande a compaixão de Deus, como é grande o seu amor pelo mundo perdido. O livro termina com a presença de Deus, demonstrando a sua grande compaixão. Para algumas pessoas, o livro de Jonas termina de repente. E elas ficam sem entender. Parece que está faltando uma parte do livro de Jonas. Porque não entendem o propósito principal do livro. O livro não foi escrito para nos ensinar sobre Jonas, sobre a sua vida. Não foi. O livro conta a história de Jonas e de Nínive, somente para mostrar, para revelar Deus e a sua grande compaixão, a sua grande misericórdia. Esta é a razão do livro de Jonas. Uma vez que isso foi revelado, o autor do livro de Jonas termina o livro. E o livro termina nesse clímax, não é? Deus ensinando a Jonas. Olha, Jonas, se você tem compaixão por uma plantinha, eu não posso ter compaixão de uma cidade inteira? E a resposta é óbvia, lógico que sim. E o livro termina com esse clímax. Os últimos 3 versículos do capítulo 4, nessa história que acabamos de ler, quando Deus diz para Jonas, Jonas, você tem alguma razão para estar furioso com essa planta? E Jonas diz, sim, eu tenho. Eu estou tão furioso a ponto de morrer. E depois Deus revela a sua grande compaixão para com o mundo perdido. Esses 3 últimos versículos, 9, 10 e 11, no meu entendimento, são uma antecipação de João capítulo 3, versículo 16. Você conhece muito bem o versículo, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecesse, mas sim que tivesse a vida eterna. Todo aquele que nele crê. A cidade inteira de Nínive. Para mim, esses últimos 3 versículos são uma antecipação da parábola do filho pródigo. Você conhece muito bem a parábola, não é? Aquele filho
que abandonou o seu pai, abandonou o seu lar e foi viver uma vida longe do pai, uma vida longe de Deus. E quando ele volta arrependido, ele é recebido de novo como um filho. Para mim, os últimos 3 versículos são uma antecipação dessa parábola que Jesus conta do filho pródigo. E os últimos 3 versículos de Jonas são uma antecipação da mensagem do Evangelho de Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho, não é? Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E todos aqueles que acreditam nisso se arrependem e obedecem, fazem parte da família de Deus. Jonas, capítulo 4, versículos de 9 a 11, no meu entendimento, é uma antecipação do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Nós notamos no livro de Jonas a paciência de Deus para com o seu profeta. A paciência de Deus para com Jonas. E a sua preocupação para com as pessoas de Nínive. Apesar da maldade daquele povo. Olha para a sua vida. Eu estou olhando para a minha. Olha a paciência que Deus tem conosco. Olha a preocupação que Deus tem conosco. Apesar dos nossos atos, pensamentos ruins, contrários à sua vontade. Nosso Deus é um Deus compassivo, misericordioso, cheio de paciência, cheio de amor, que promete castigar, mas se arrepende. Esse é o nosso Deus. Essa é a mensagem do livro de Jonas. Olhe para a sua vida e veja o quanto Deus te ama, o quanto Deus tem sido misericordioso na sua vida, o quanto Deus tem sido compassivo para a sua vida, o quanto Deus tem sido paciente com você, o quanto Deus te ama e o quanto Deus ama o mundo perdido. Essa é a grande mensagem do livro de Jonas. Deus está sempre pronto a perdoar quando existe arrependimento. Não importa o quanto as pessoas pecaram. Olha a vida do apóstolo Paulo. Deus está sempre pronto a perdoar quando existe arrependimento. Jonas precisava aprender que a atenção especial de Deus para com Israel não significava um amor menor para com os outros povos. Com certeza, o povo judeu era o povo escolhido por Deus. Mas isso não significava que Deus não amava os outros povos. E Jonas precisava aprender esta lição. Israel havia sido escolhida por Deus, não simplesmente porque era Israel, mas sim para cumprir o eterno propósito de Deus para o mundo inteiro. Lembra a promessa para Abraão? Através de você, Abraão, todas as famílias na terra serão abençoadas. Isso aconteceu quando Jesus morreu na cruz. E aquela parede
de inimizade ruiu, caiu, foi destruída. Agora todos têm a mesma chance de arrependimento, de obediência, de batismo nas águas, para seguir Jesus. Jonas precisava aprender esta lição. A escolha de uma nação, a nação de Israel, não significava a rejeição das outras. Deus ama todas as pessoas, inclusive os pecadores de Nínive. Essa é a grande lição. Cada homem, cada mulher, cada criança, de qualquer cor, de qualquer nacionalidade, significa muito para Deus. Essa mensagem divina foi dada ao primeiro missionário, Jonas, que foi mandado de Israel para um outro povo, e continua sendo a mensagem de todos nós missionários hoje. E continuará sendo a mesma mensagem até a volta de Cristo. A mensagem que cada homem, cada mulher, cada criança, não importa a sua cor, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua situação econômica, social, todos significam muito para Deus e precisam ouvir esta mensagem para que possam se arrepender e fazer parte da família de Deus. Rapidamente, antes de terminar o nosso tempo, algumas lições práticas do capítulo 4. Né? Pensa um pouco comigo nessa pergunta. Será que hoje nós somos tão egoístas como Jonas? Será que hoje nós pensamos somente em nós, nossa família, nosso grupinho, e não queremos que outros recebam a mesma bênção que nós? Será que hoje nós estamos guardando rancor, fúria, ódio contra alguns grupos de pessoas, algumas raças, algumas nacionalidades, achando que somos superiores? Será que estamos agindo assim? Será que entendemos de verdade que a salvação dos outros depende da nossa língua, depende do nosso falar? Assim como a cidade de Nínive dependia do falar de Jonas, assim como a família de Cornélio dependia do falar de Pedro. Será que eu e você temos essa consciência que Deus espera que eu e você usemos a nossa língua para falar da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua paciência, do seu amor? Será que nós estamos tendo esta compaixão para com os perdidos? O que é que você está fazendo neste momento para ensinar os seus conhecidos, a sua família, os seus colegas no trabalho, os seus colegas na faculdade, a sua vizinhança? O que é que você está fazendo para ensinar sobre o grande amor de Deus?
A grande mensagem do livro de Jonas é a grandiosidade da misericórdia de Deus, a grandiosidade da compaixão de Deus para este mundo perdido.